Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Verso 4. Quantos acharam, digam amém. Os que não acharam, esperem por mim. Vou aguardar você achar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor. Repita comigo: não era perfeito para com o Senhor. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Fecha os teus olhos. Pai, mais uma vez nós te damos graça pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, não só pelo dia de hoje, mas pelos outros dias que o Senhor também levantou pessoas aqui para poder estar falando da sua palavra. Da mesma forma, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Que o teu nome seja visto, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja honrado. Que o Senhor cresça e que nós que subimos aqui venhamos diminuir, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor. Não permita que nada venha trazer distração nesse momento, nem inquietação, Senhor, nem dúvida, nem falta de fé, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Não permita que Satanás roube a semente lançada nestes dias aqui desse altar, Senhor. Amém, graças a Deus. Bom, é um texto conhecido. Nós lemos aqui, fala de Salomão. Salomão, filho de Davi com Batseba, a mulher que Davi tomou posse, sendo ainda esposa de Urias, o homem que Davi matou para tomar posse de Batseba. Nós vemos aqui, a partir do versículo 11, Salomão passando por um momento difícil. Só que antes não foi dessa forma. Nós vamos ver que antes de Salomão subir ao trono, Davi, seu pai, no tempo de velhice, já perto da morte, nos versículos anteriores, vai deixar alguns conselhos para ele. Um desses conselhos é: Salomão, seja homem, ou seja, tenha caráter, tenha hombridade, tenha sinceridade, seja homem, seja responsável. E após isso, Davi também vai dizer: e guarda os mandamentos que o Senhor deixar para você. Guarde as observâncias, ou seja, aquilo que o Senhor deixou para cumprir, para que a palavra que o Senhor deixou a mim se estenda até a sua vida. Deus havia dito para Davi: se os teus filhos, Davi, servirem a mim como você está me servindo, sempre haverá um sucessor para o seu trono em Israel. Então nós vemos que
o que Deus fez na vida de Davi, Deus achou graça em estender na vida de Salomão. E quando Salomão sobe ao trono, se cumpre na vida dele o que não se cumpriu na vida de Davi. Deus disse para Davi: olha, você tem um desejo de construir um templo, só que esse templo não vai se cumprir na sua vida, eu farei na vida do seu sucessor. Então, a partir de Salomão é que ergue-se o templo. Ele começa a ornamentar o templo de Deus, ele começa a adorar a Deus. E nós vamos ver lá no começo que Salomão iniciou tão bem que ele sobe ao monte chamado Gibeon ou Gibeão, e nesse monte era o monte onde Moisés havia colocado a sua tenda que ele construiu no deserto. E nesse mesmo monte foi o monte onde Davi, seu pai, subiu com a arca e também levou consigo o altar de bronze. Esse monte era conhecido como o monte do lugar alto. Era onde os homens de Deus subiam para adorar a Deus. Subiam para oferecerem sacrifícios. Sim, foi nesse mesmo lugar que Salomão, sem Deus pedir, subiu, e não subiu sozinho. Levou uma congregação com ele, e lá em cima ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um homem chamado Salomão, que escreveu no mínimo 1000 provérbios. Um homem que Deus não pediu, como já foi dito, que de boa vontade subiu, Débora, no lugar mais alto e disse: é nesse lugar mais alto que eu vou oferecer sacrifícios a Deus. Salomão poderia ir num lugar baixo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele poderia ir num lugar mais baixo. Ele poderia ir no lugar onde a tenda de Moisés estava, sim ou não? Ele poderia ir a um lugar onde a arca do concerto estava, sim ou não? Mas ele escolhe ir no lugar mais alto, onde a tenda estava do encontro e onde a arca do concerto estava. Salomão tinha plena consciência. Se você for ler os livros anteriores dos reis, aqui o livro anterior, os capítulos anteriores, você vai ver que Salomão amava Deus. E o que levou ele a subir no monte mais alto foi o amor que ele tinha para Deus. Nós vamos ver que alguém que está louco por Deus, alguém que está desejoso por Deus, não mede esforços para sacrificar, não mede esforços para oferecer algo diante de Deus. Eu posso colocar o monte Gibeon aqui como um esforço do homem, como o ultrapassar do limite do homem quando esse mesmo homem ama Deus. É como se a gente aqui, o monte mais alto aqui de Paciência é o Monte das Oliveiras, certo? Se tiver outro eu não conheço. Quem aqui já foi até o pico do Monte das Oliveiras? Sabe que é alto e é tranquilo de subirmos? Não, porque é alto e a gente quanto mais sobe vai se inclinando. Se você reparar embaixo, você não sobe, você tem que focar e subir. Então exige esforço, exige disposição para que você possa subir. Nem todo mundo tem disposição física para fazer isso. Então Salomão não mede esforços, ele fala: eu vou subir. E lá em cima, Senhor, no coração dele, ele dizendo:
eu vou levantar, eu vou sacrificar ao Senhor 1000 holocaustos. Aonde vai o homem quando esse mesmo homem ama a Deus? Quais são os limites do homem? Quais os limites? Mais alto você deverá ultrapassar. Ele olha e fala, vou ao lugar mais alto e ali eu vou sacrificar. E após ele sacrificar, Deus se agrada tanto do que ele faz que diz, me pede o que você deseja. Só que alguém com pensamento carnal pode dizer, então eu posso pedir um carro, conseguir chegar ao lugar mais alto. Não foi essa a intenção de Salomão. Então eu posso pedir para que Deus prospere minha casa, conseguir chegar até o lugar mais alto. Não foi esse o foco de Salomão. Porque nós vimos aqui que para subir ao lugar mais alto eu tenho que amar a Deus. Porque a única coisa que vai me manter até chegar a esse lugar é o meu amor e não a minha disposição somente. Porque às vezes você não tem tanta disposição, mas o teu amor faz você ultrapassar a sua disposição. Pede o que deseja, não pede carro. Pede o que deseja, não pede mulheres. Pede o que deseja, não pede trono. Ele diz, eu só quero, Senhor, a capacidade de julgar as coisas de forma legítima. Deus olha bom, então Ele quer sabedoria. Deus concede sabedoria a Salomão. E Salomão começa a reinar. Constrói o templo, e no período em que ele está construindo o templo, Deus aparece para ele 2 vezes, falando para que ele guardasse o concerto. E na segunda vez que Deus aparece para ele, Deus aparece para ele da mesma forma que apareceu na primeira vez. Isso mexeu comigo. Porque se esse homem não tivesse o mesmo coração, Deus não se apresentaria a ele da mesma forma que se apresentou lá atrás. Então Salomão, com o mesmo coração, está fazendo a ornamentação do templo, oferecendo as coisas. Deus aparece da mesma forma. O texto faz questão no capítulo 9 de dizer, e da mesma forma que Deus se apresentou a ele no Monte Gibeon, foi a mesma forma que Deus se apresentou ali naquele momento. A trajetória de Salomão vai mostrar para a gente muitos ensinamentos. Porque nós estamos aqui falando de um homem, como já foi dito, que alcançou sabedoria, escreveu o livro de Provérbios, escreveu o livro de Cantares, Eclesiastes. Nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem que Deus achou graça de reinar no lugar do seu pai. Porque Deus confiou a este homem que ele teria o mesmo caráter que o seu pai. A mesma fidelidade que teve o seu pai. Então ele sobe ao trono e começa a reinar. Só que no capítulo 11, nós vemos Salomão sendo contrário àquilo que Deus lhe pediu para ele fazer. Porque a Bíblia faz questão aqui no capítulo 11 de dizer que Salomão amou muitas mulheres estranhas além da filha de Faraó. Edomitas, Sidônias, Etéias, Moabitas, Amonitas, mulheres que pertenciam a uma nação que Deus tinha dito para Israel: vocês não vão se envolver com eles, vocês não vão entrarem a eles, e eles não vão entrar a vocês. Deus está utilizando dessa palavra para dizer: entre vocês
e as nações pagãs, não há vínculo, não há relacionamento. Salomão não só deu uma fugidinha com essas mulheres. Salomão não só se envolveu em parte com elas. Salomão as amou. Mas é contraditório por quê? Porque foi ele mesmo quem disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Foi o mesmo homem que disse para nós guardarmos o coração. O mesmo homem que no período de velhice não foi capaz de guardar o seu próprio coração. Porque nós nos identificamos com essa postura. Porque nós olhamos hoje pessoas que talvez lá atrás nos aconselharam a não andar em segmento e estão fazendo aquilo que lá atrás disseram não façam. Salomão é um exemplo, sim ou não? Mas agora é o exemplo que está dando mau exemplo. Foi ele que escreveu. E ele também escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 13: o que despreza a palavra perecerá. Como que um homem foi capaz de, ainda sendo inspirado por Deus, de ainda sendo levantado por Deus, de ainda assumindo uma direção da parte de Deus, foi capaz de ser contrário a que já afirmou um dia? É diferente de hoje. É só você ligar a TV e você vai ver que homens que lá no passado começaram bem, hoje são contraditórios. Hoje já não vivem mais de retidão. Hoje já não são mais as mesmas pessoas. O texto é claro. Salomão se relacionou com quem Deus disse para não se relacionar. Eu não quero só me apegar aqui a uma relação sexual, a uma relação de um homem para com uma mulher, porque estas mulheres aqui neste texto representam uma nação, certo? E a nação que elas representam são nações que são pagãs. Então não necessariamente está voltado a um homem se relacionar com uma mulher, ou a uma mulher se relacionar com um homem que seja impuro. Deus está exortando Salomão, porque Salomão se relacionou com quem pertence ao mundo, ou se formos mais lógicos como hoje, com pessoas que estão se relacionando com as iguarias de uma nação pagã. E Salomão foi capaz de amar. Essas mulheres não só eram mulheres pagãs, como representavam uma cultura pagã. E esse que é o problema. Se nós nos relacionarmos com quem Deus disse, não tenham aliança. O problema de se aliançar com quem Deus disse para não, é que você não só vai herdar um relacionamento ruim, você também vai trazer consigo a cultura do que você se relacionou. E qual é o problema disso? Alguns, por se relacionarem com o mundo, que é profano, se envolveram tanto, amaram tanto, que o mundo foi capaz de mudar a forma de falar. O mundo foi capaz de mudar a forma de se vestir. O mundo foi capaz de mudar os lugares que frequentam, as músicas que escutam, as amizades, porque quando você se relaciona com o mundo, não é só o mundo, é a cultura deles também. É espinhoso falar sobre isso,
Mas você pode torcer por um time? Sim ou não? Sim. Você pode torcer por um time. Você pode idolatrar esse time. Você pode idolatrar esse time? Mas quem que você olha hoje que não o idolatra? Porque do meu tempo que eu tive de trajetória, eu vi muito Salomão, que disse lá atrás: eu amo a Deus, e hoje eu amo o Flamengo. Eu amo Gibeon, lugar alto de sacrificar a Deus, e hoje não. Eu amo as baladas da vida. Quem está se relacionando está achando que é só um período. Só que quando se envolveu muito, hoje ama. Esse é o problema. É que se nós não formos o dono do coração, quem vai morar neles, irmãos? Peguei um exemplo de agora para a gente entender que Salomão foi capaz de amar aquilo que Deus disse: não ame, não crie vínculo, não crie relacionamento. O próprio Deus disse: não entrareis a elas e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Quais são os deuses do século 21? A fama, a luxúria, cantores, cantoras, atrizes, modelos. Quais são os ídolos desse mundo? O time, o entretenimento é o Deus desse século. Se olharmos, a postura nossa não é diferente de Salomão. Sabe por quê? Muitos, por se relacionarem com a cultura deste século, por se relacionarem com o entretenimento deste século, já não amam a Deus como amavam antigamente. Que nada, irmãos, é normal. Mudou a fala, mudou o comportamento, mudou os lugares que frequentam. E o que é ter um coração pervertido? As mulheres que Salomão se relacionou perverteram seu coração. E o que é perverter? Tornar perverso, tornar mal, tornar depravado, corrupto. Olha, então se eu me envolver com uma cultura pagã, com pessoas que também representam uma cultura pagã, se eu me envolver ao ponto de eu amar, pode ser que isso seja capaz de me tornar um depravado. Sabe por quê? Na cultura deles é normal sacrificar aos ídolos. Na cultura deles é normal levantar incenso a ídolos. Na cultura deles é capaz de ser perverso, é capaz de ser mal. Mas o que nós vemos hoje são pessoas que amam tanto que Deus disse para não amar, que hoje já são pervertidas. Uma vez Deus disse: filho meu, se o teu coração for sábio, quem pode dizer o restante? Alegrará o meu coração. Deus disse isso para o homem: filho meu, se o teu
sábio alegrará o meu coração. Lembrando que Salomão disse que sobre tudo que se deve guardar, eu tenho que guardar o quê? O meu coração. Por quê? O meu coração não pertence a mim. O meu coração pertence a Deus. Por que guardar o meu coração? Porque ali tem um altar aonde o nome de Deus é adorado. E esse que é o problema. Se eu amar quem Deus disse para não amar, se eu me relacionar com quem Deus disse para não fazer, não faça, porque a cultura deles, mas a nossa não. Qual é a cultura do cristão? Santidade ao Senhor. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Nós não podemos nos relacionar com as mulheres estranhas do nosso século. Você consegue entender a linguagem? Nós não podemos nos relacionar com as mulheres estranhas do nosso século. Não estou falando necessariamente do sexo feminino. Eu estou falando do mundo, do que representa o mundo, a cultura do mundo. É normal. Como eu posso dizer, São Jorge ser adorado aqui nesse altar. É normal, irmãos? Quem deve ser adorado? Mas se eu amar a cultura do mundo, quem vai estar aqui em cima? Aleluia. Salomão não só aceitou as mulheres estranhas, como também a sua cultura. Ele levantou uma certa vez um altar, onde este mesmo ídolo aceitava até sacrifícios de criança. Era o Deus chamado Moloque. Uma vez um rei ofereceu seu próprio filho para que eles pudessem vencer na guerra. Não dá para nós termos a mesma cultura que o mundo tem. Não dá para presenciarmos as mesmas festas que eles presenciam. Por isso que uma vez até o Vando deu um ensinamento e pregou a respeito disso, culturas pagãs, aonde muitos cristãos festejam festas que não são festas que Deus disse para festejar. Se perguntarmos por que você festeja, ele diz: porque eu fui criado no meio disso. Minha mãe, meus pais, meus avós sempre festejavam, hoje eu vou festejar. Só que com Deus não é assim. Com Deus ele tomou o coração, colocou um altar. Nenhuma outra festa o honrará, a não ser as festas que o glorificam. Nenhum outro altar será permitido sem ser o seu próprio altar. Nós estamos olhando um homem que deu o seu coração para Deus, que agora, a partir do capítulo 11, já não ama mais a Deus como amou um dia. Começou bem, sim ou não? Mas terminou mal. Por incrível que pareça, foi o mesmo homem que disse: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E o que mais esse texto deixa claro é isso: como eu e você queremos terminar. Porque eu posso começar a subir no monte mais alto, aonde nesse mesmo monte tem um altar de bronze, aonde nesse mesmo monte há sacrifícios para Deus, aonde nesse mesmo monte há um lugar de adoração, e eu posso terminar corrompendo o lugar aonde eu levantei um altar para Deus. Como nós queremos terminar? Porque eu ouvi muito, esses homens começaram bem,
Mas hoje, nós olhamos para muitas pessoas que já não são mais as mesmas. Porque o coração está corrompido. O seu coração já não era perfeito para com Deus. Salomão era perfeito, irmãos? Salomão era perfeito? Salomão não era perfeito. Mas Deus olha para ele e diz que o coração dele, antes, se ele diz que agora não é perfeito, é porque antes o coração dele era perfeito. Mas que tipo de perfeição que Deus está dizendo aqui? Porque perfeição para Deus está voltado à fidelidade. Perfeição para Deus está voltada à obediência. Perfeição para Deus está voltada a Deus falar e eu cumprir. Deus agora diz: o seu coração já não era mais perfeito. Por quê? Deus fala e ele não ouve mais. Deus exorta, ele já não dá mais conta, já não dá mais crédito, melhor dizendo. Você já olhou para o seu coração? Como ele está hoje? Perfeito diante de Deus ou imperfeito? Perfeição voltada à obediência e fidelidade. E mais, Deus diz que o coração dele não era mais perfeito, porque no lugar onde Deus tinha um altar, já não é Deus que é mais adorado. No nosso século, nós não só idolatramos pessoas, nós não só idolatramos imagem como naquela época. Hoje, nós podemos idolatrar a muitas coisas. Se Deus me disser, você é um idólatra, Miquel, e eu falar, sim, mas eu não tenho imagem dentro de casa, o que eu estou idolatrando? Todo dia, às 8 da noite, você assiste a mesma coisa, e você ama o que assiste. Se Deus me dissesse, você é um idólatra, e eu dissesse, não, Senhor, eu não tenho imagem dentro da minha casa. Mas todos os dias, tal horário, se assiste coisa ilícita. Você perde tempo jogando do que lendo a Bíblia. Opa, onde estão os altares do século 21? Estão atualizados. Hoje, uma série pode fazer com que um cristão troque a Bíblia. Hoje Salomão já não só ama imagem. Hoje Salomão ama série, ama novelas, ama pessoas, ama coisas. E quando nós dizemos eu amo isso, devemos tomar cuidado, porque quem devemos amar é Deus. Não consigo viver sem isso. Opa, você não consegue viver sem o quê? Se Deus é tudo. É isso que Deus deixa claro. Salomão foi capaz de amar algo que Deus disse para não amar. E amando o que Deus disse para não amar, Salomão não amou mais a Deus. Porque outrora alguém disse, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Você não pode ser duas fontes. Na tua casa não pode ter dois deuses. No teu coração não deve morar duas pessoas. Fazendo isso, teu coração será perverso. Um tempo atrás, no começo da minha trajetória, pregando a palavra, houve um tempo que eu fui me aventurar. E quando eu me aventurei,
aventurei, eu me envolvi com uma coisa que é feitio desse tempo, é normal. Me envolvi também com jogos, só que no decorrer da minha vida eu estava tão apegado àquele joguinho de estimação, que agora eu já não levantava e lia, eu levantava e ia jogar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se envolver com o que representa uma nação pagã é se envolver com uma cultura, certo? E se eu me envolver tanto com essa cultura, vai ser tão ruim para mim, porque elas vão influenciar os meus hábitos. Se você tinha um hábito de todos os dias de manhã ler, aquilo que você amou tanto mais do que Deus vai mudar esse hábito. Aleluia. Aleluia. Se você de madrugada se despertava para ler as Escrituras, hoje, aquilo que você ama, que Deus disse para não amar, vai ser o que você vai fazer durante a madrugada. Salomão, com o coração pervertido, a primeira afirmação que o texto faz é: fez o que era mal aos olhos de Deus. Aos olhos de quem? Não foi aos seus olhos, porque quem tem o coração pervertido não mede o que faz. Está assistindo, sabe que é ruim, mas o coração está tão pervertido que já não mede mais. Deus disse: a sua prática é má aos meus olhos. Só que aos olhos de Salomão não era ruim fazer o que estava fazendo. Esse que é o problema. É normal aos meus olhos, mas aos olhos de Deus é abominável. Imagine alguém que antes de subir ao alto monte, eu posso pegar isso aqui para representar o lugar onde nós vamos sacrificar a Deus, o lugar onde Deus fala conosco, o lugar onde Deus está. Só que agora você não frequenta mais esse lugar alto, e é tão complicado porque alguém está descendo o nível, está sendo capaz de descer o nível, está se colocando ao cúmulo daquilo que é imundo. Só que outrora não era assim, não começou assim, mas está terminando mal. Diga para o seu irmão: melhor é o fim das coisas. Diz para ele: melhor é o final das coisas do que o começo dela, porque Deus nos espera no final e não no começo. Porque Deus olhou: olha como esse homem está. Mas Deus é tão profundo que Deus já está lá no capítulo 11, que foi no capítulo onde Salomão teve um coração pervertido. Olha no verso 6: assim fez o Salomão que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Olha como é que você vai descendo o nível. Onde ele começou? Se envolvendo com Deus, disse para que não. Aí ele desceu o nível, fez o que era mal aos olhos de Deus, desceu mais um nível,
naquilo que não era o Senhor. Sabe o que é perseverar? Quando a Bíblia fala persevera na fé, o que a Bíblia está dizendo? Se esforça. Se Salomão não perseverou mais diante do Senhor, é porque ele perdeu aquele gás que ele tinha no começo. Ele vai descer mais um nível. No verso 9: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviou o coração do Senhor. Aí olha o que Deus vai dizer. Ou melhor, olha o que está escrito aqui. Porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Quantas vezes? 2 vezes. Nós estamos falando de um homem que Deus foi capaz de se apresentar para ele. Repita para o seu vizinho: você sabe o lugar aonde Deus se apresentou a você. Onde está Deus agora? Mas alguém vai perguntar: onde Deus está? Em Gibeon. No mesmo lugar. Esperando o quê? Eu voltar a ser quem eu era antes. Para alguns Deus diz: seja. Para outros, volte a ser. Porque você já foi um dia. Só que vai ser difícil fazer o caminho de volta. Só que ninguém é melhor do que você para fazer isso. Aleluia. No verso 10 diz: e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. A consequência do que Salomão fez foi tão grande que Deus rasgou o seu trono. E agora Deus dá para o servo de Salomão o que era para dar para o seu filho. Essa é a consequência. Se amarmos aquilo que Deus disse para não amarmos, seus olhos já não serão mais o mesmo. Você andará em seguimento daquilo que Deus disse para não andar. E você irá desviar o seu coração de Deus. A pergunta que eu quero fazer e terminar é: como você quer terminar a sua vida? Para onde você vai com esse coração? Que não começou pervertido, se perverteu porque se envolveu com o que Deus disse para não se envolver. Não começou como um idólatra, se tornou quando se envolveu com o que Deus disse para não se envolver. Se coloque de pé.
Salomão, para você entender que Deus esperava que o fim dele fosse da mesma forma que ele começou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Aleluia. Existe alguém aqui em nosso meio